eu quero, senhor presidente, nesse momento, fazer, antes de trazer o assunto, antes de abordar o assunto que me traz a essa tribuna, fazer 3 registros. O primeiro deles é sobre uma matéria muito importante e bonita, publicada no dia de hoje no caderno de turismo do jornal Correio Brasiliense, cuja a manchete é a Paris dos Trópicos, porque a Paris dos Trópicos é a minha querida cidade de Manaus, e que muito poucos sabem que Manaus já foi considerada a Paris dos Trópicos. Isso lá no final do século retrasado, quando a gente vivia o momento áureo da borracha. A nossa região era responsável por 25% das exportações, de toda a pauta de exportação do nosso país. Então, é daquela época os grandes monumentos e as grandes obras que temos em Manaus. Aqui um belo retrato do Teatro Amazonas. Existem alguns belos e excelentes teatros no Brasil. Entretanto, eu creio que o mais belo e o melhor de todos, e aí não tem nenhum bairrismo, dito por artistas, por pessoas que conhecem tecnicamente, além de admirar a beleza e a bela arquitetura, mas conhecem tecnicamente e não deixam de elogiar. Eu lembro que, um tempo desses, fizemos uma atividade em Manaus, uma atividade de mulheres. E a nossa atividade foi lá no Teatro Amazonas. Eu liguei para a nossa querida Alessi Brandão, grande sambista, estudiosa, parlamentar, que é do Estado de São Paulo, parlamentar pelo PCdoB, e a convidei para estar conosco na atividade de Manaus. E quando disse a ela que a atividade seria no Teatro Amazonas, Vossa Excelência não pode imaginar a alegria. Ela disse: meu sonho sempre foi cantar no Teatro Amazonas. Estive muitas vezes em Manaus, agora nunca me apresentando no Teatro Amazonas. Então, eu quero aqui cumprimentar a equipe de jornalismo, sobretudo a equipe que trata dessa página de turismo, desse caderno de turismo, pela bela matéria que fez em relação à história, recordando a história da cidade de Manaus. E olha aqui a subchamada: o luxo da arquitetura, herança dos barões da borracha na época áurea da extração, é uma das atrações da capital do Amazonas. Cidade que também oferece a oportunidade de conhecer tribos indígenas e projetos de ribeirinhos. Porque Manaus é isso tudo, é uma grande metrópole, uma cidade de 2 milhões de habitantes, estamos entre as 10 maiores cidades do Brasil, mas uma cidade que aprendeu a conviver muito com a natureza, muito, porque nos arredores, na nossa proximidade, nós temos a natureza muito viva e presente na vida das pessoas. Esse é o primeiro registro. O segundo registro, senhor presidente, é que eu vim algumas vezes aqui a essa tribuna para tratar de um problema, para alertar para um problema que estamos ainda vivendo no estado do Amazonas. E o fato é que, em decorrência de uma ação judicial já em curso há alguns anos, houve uma decisão do juiz da Vara Federal do estado do Amazonas, doutor Ricardo Salles, dando um prazo de 30 dias para que mais de 700 ou aproximadamente 700 famílias desocupassem as suas casas, em decorrência dessa ação judicial, desse pedido de reintegração de posse por parte da aeronáutica, visto que essas casas estão localizadas muito próximas à área do aeroporto e, segundo a aeronáutica, comprometendo, assim, a segurança aeroviária, a segurança das operações do aeroporto. Trouxe esse problema à tribuna, dei conhecimento do fato aqui dessa tribuna e manifestando o nosso compromisso e a tentativa de tentar trabalhar no assunto e ajudar para que a saída fosse a menos traumática e aquela que satisfizesse a aeronáutica, não por um desejo da aeronáutica, mas pela necessidade da segurança da aviação no município de Barcelos, mas que também garantisse uma tranquilidade maior às famílias, porque imagina Vossa Excelência, imaginem Vossas Excelências, senadores e senadoras, o que significa para uma família pobre e humilde, que tem uma humilde residência, ser abordado ou receber um documento oficial do Poder Judiciário dizendo que, determinando um prazo de 30 dias para
desocupar a casa, do contrário, sofreriam uma ação de despejo. Estive eu com o juiz Ricardo Salles, como também o Estado do Amazonas, o governo do Estado do Amazonas, através da sua procuradoria, teve um grande empenho dentro do processo para buscar o diálogo com o juiz e mostrar que, além de um problema técnico de segurança, havia um problema social que precisava ser levado em consideração. O fato é que, analisando a matéria, analisando as argumentações, todas elas, e um recurso impetrado pela Procuradoria do Estado do Amazonas, o doutor Ricardo Salles, juiz federal, expediu uma nova determinação, suspendendo aquela decisão e dando um prazo até o dia 24 deste mês, portanto, semana que vem, para a busca de uma solução negociada. E hoje vem à tribuna, senador Telmário, para dizer que não podia ter havido decisão mais acertada, justa e correta do que essa tomada pelo juiz doutor Ricardo. Ontem nós estivemos, eu digo nós, a equipe da nossa assessoria, na SAC, na Secretaria de Aviação Civil, numa reunião com o doutor Ricardo, com o doutor Rogério, que é o diretor de regulação da aviação civil, Rogério Farrem, numa reunião que já foi um desdobramento de uma conversa, uma audiência anterior que tivemos com o ministro doutor Padilha, ministro da Aviação Civil de nosso país. E a reunião de ontem foi trabalhada do ponto de vista técnico, inclusive apresentada a solução pela Secretaria de Aviação Civil, que manifestou o interesse de ter o controle da área, porque a ação, no que pese ter sido impetrada pela Aeronáutica, houve uma mudança na administração dos aeroportos e, a partir da edição de uma lei federal, os aeroportos passam a ser de responsabilidade da Secretaria de Aviação Civil e não mais da Aeronáutica. Portanto, a SAC assume todo o problema, toma em suas mãos o problema e já apresenta uma forma para solucioná-lo. E uma fórmula importante que garante a permanência, deverá garantir a permanência na maioria das casas nos locais onde estão. Deverá haver a necessidade de uma transposição, apenas uma mudança de local, de 80 casas somente, mas a grande maioria das casas deverão permanecer onde estão atualmente. Então, eu vou ter muito prazer de participar da reunião no próximo dia 24, que será conduzida pelo doutor Ricardo, e tenho a certeza, a convicção que todos teremos e todos terão um bom desfecho deste problema, que será resolvido para ambas as partes, seja para a segurança do funcionamento do aeroporto, como para a tranquilidade das pessoas que lá vivem. O terceiro registro que faço, senhor presidente, diz respeito à inauguração, na manhã de hoje, da unidade de terapia intensiva, a UTI, senador Benedito de Lira, a UTI do Hospital de Medicina Tropical, Dr. Heitor Vieira Dourado, Hospital de Medicina Tropical, que fica localizado na minha cidade de Manaus. Uma senador, se Vossa Excelência permite apenas para concluir, uma UTI que foi construída com uma boa parte dos recursos destinado através de uma emenda de minha autoria. Foram aproximadamente 2,5 milhões, né, de minha emenda e em torno de R$1.600.000 de recursos alocados pelo governo do Estado do Amazonas. O senhor não tem ideia, senhor presidente, eu lamentei muito o fato de não poder estar presente na inauguração no dia de hoje. Fui procurada pelo governo do Estado do Amazonas, que me convidou, fez um apelo para que eu pudesse estar presente no dia de hoje, mas, infelizmente, por ser uma quarta-feira, dia de sessão deliberativa, eu não pude me deslocar, faltar aqui a sessão do Senado Federal, mas lá esteve representando
me representando, uma companheira, Lúcia Antoni, ex-vereadora da cidade de Manaus, uma militante do movimento de mulheres. Então, ao lado do secretário de Saúde do Estado do Amazonas, Dr. Wilson Alecrim, que é a diretora do hospital, realizaram esse evento importante, que foi a inauguração da UTI. Uma UTI que tem 10 leitos que foram projetados para cuidados e tratamento especializados a crianças com doenças infecto-contagiosas graves, com necessidade de cuidados incentivos. 2 desses leitos são destinados a pacientes com doenças transmissíveis e com indicação de isolamento respiratório. Para a gente é muito importante essa inauguração no dia de hoje. É importante também como simbolismo para mostrar que as emendas apresentadas por nós parlamentares são emendas que têm um objetivo claro de tentar ajudar para que não só a área de saúde, mas a área de educação, a área de infraestrutura, tenham e sofram melhorias significativas. Eu fico feliz de saber que pude, como parlamentar representando o Estado do Amazonas, ajudar a nossa gente a enfrentar momentos de grande dificuldade. O Hospital de Medicina Tropical é um hospital referência. Como o próprio diz a palavra, medicina tropical é o hospital referência em doenças tropicais, referência não para o Brasil, mas referência para o mundo. Conheço muitos médicos, médicas, profissionais da área de saúde que vão do mundo inteiro estudar medicina tropical lá no Instituto, na Fundação de Medicina Tropical, Dr. Heitor Vieira Dourado. Então, eu quero cumprimentar aqui o secretário de Saúde, a diretora do hospital, e dizer apenas que lamentei de não ter podido estar presente nesse momento tão importante para a saúde da nossa cidade e para a população da cidade e do Estado do Amazonas, senador. Muito obrigada, e eu voltarei aqui para tratar de outros assuntos que o tempo não me permite nesse momento. Senadora, antes de Vossa Excelência sair do tribuna, gostaria de fazer... Eu gostaria de dizer que o fato de Vossa Excelência estar aqui na condição de senadora representando o Estado do Amazonas prova claramente que Vossa Excelência é a filha adotiva mais querida do Amazonas. Não são somente palavras, são fatos, não é? E manifestação da maioria do povo do Amazonas. E quero me congratular com Vossa Excelência por essa preocupação, não só com a saúde do povo do Amazonas, mas, sobretudo, de fortalecer um órgão que já tem prestígio internacional na área da pesquisa das doenças tropicais. Então, isso é uma coisa muito importante. O Amazonas, além de Bota 3 para ele falar, não vamos falar, não, deixa ele falar. Dê mais uma oportunidade de continuar essa parte, porque falhou ali a técnica do microfone e eu me lembrei que outros companheiros senadores ontem tiveram dificuldade com aquele microfone ali, né? Apenas para concluir e, mais uma vez, me congratular com a senadora Vanessa Graziotin por essa preocupação em fortalecer o Estado do Amazonas, né, que é um dos grandes patrimônios do nosso país. E, às vezes, eu fico até impressionado, porque uma região tão bela, tão grande, tão impressionante, não tem o turismo internacional que deveria ter. Desde que inaugurou o Hotel da Amazônia, na época o Hotel Tropical, eu fui várias... Tive a oportunidade de circular
de passear no Rio Amazonas, no Rio Negro, né, de ver também o encontro das águas. Há poucos anos fui também a Parintins, ver aquela beleza de folclore nacional, né? E eu vou dizer aqui com toda sinceridade, eu estive também no Rio de Janeiro, no Carnaval, né, no Sambódromo, e me impressionou muito mais, me emocionou muito mais os espetáculos apresentados em Parintins, que parece que é garantido caprichoso. E caprichoso, né? Tá certo? E o garantido é o azul, né? Não, o garantido é o vermelho, o garantido é o vermelho. É azul igual o Senado Federal. É, né? Tá certo? E eu notei que o vermelho tinha mais, assim, apelo popular do que o azul. Mas é muito popular o azul também. Apesar de que a minha simpatia foi pelo azul, viu? Então, eu quero dizer que o Amazonas é uma terra belíssima, de um povo maravilhoso, e que eu tenho certeza Vossa Excelência representa muito bem. Eu agradeço, senador Raimundo, e sem querer abusar da paciência e da benevolência do nosso presidente, senador Benedito de Lira, dizer, senador Raimundo, que eu iniciei aqui o pronunciamento fazendo alguns registros, e um deles foi a belíssima matéria do jornal Correio Brasilense hoje na página e no caderno Turismo, que retrata a Manaus dos tempos áureos da borracha, quando Manaus era conhecida como a Paris dos trópicos. De lá vem o Teatro Amazonas, vem muitas pontes e coisas belíssimas que temos lá. E isso são ações concretas que nos ajudam a desenvolver o turismo. O Manaus ainda não é, como o Amazonas, não é o principal turismo ecológico do mundo, mas, sem dúvida, brevemente nós seremos. É assim e é por isso que trabalhamos. Ainda quero... Eu fui ver a inauguração da restauração do Teatro Amazonas. Tenho a impressão que foi 74, minha impressão que foi 74. E naquela época eu adquiri uma tela do pintor Moacir Andrade, que hoje ainda continua na minha casa. O carinho, não é? E a atração que eu tenho pelo estado do Amazonas. Moacir Andrade é um belíssimo pintor que temos lá. Inclusive, eu fiz uma publicação aqui pelo Senado e solicitei a autorização dele para colocar uma de suas telas na capa. E visitei-o recentemente, está muito bem de saúde. Eu agradeço o carinho que Vossa Excelência manifesta pelo meu estado. Muito obrigada, senador. Obrigado, senador Benedito.